O santo do dia 26 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Leonardo de Porto Maurício e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de novembro. São Leonardo, o grande missionário do século XVIII, no ano de 1700, como lhe chamou o santo Afonso Maria de Ligório, nasceu em Porto Maurício, perto de Gênova, na Itália, em 20 de dezembro do ano de 1676, no século XVII. Aconteceu que Leonardo perdeu muito cedo a sua mãe, tendo sido criado e educado pelo seu tio. Encontrou-se cedo a sua vocação ao sacerdócio, por isso, ao renunciar a si mesmo, foi para Roma, formar-se no colégio da Companhia de Jesus. Por causa de sua inocência e sólida virtude, conquistou a empatia e a alta consideração de seus superiores, que nele viam outro Angélico, Luiz Gonzaga. Entrou para a ordem franciscana no convento de São Boaventura com 26 anos de idade. Já era padre. Começou a vivenciar toda a riqueza do Evangelho e a radicalidade típica pelos imitadores de Francisco. Por isso, ocupou posições cada vez maiores no serviço e na ordem. A Igreja para com todos. Foi devoto da Virgem Maria, que lhe salvou a vida num tempo de incurável doença, a tuberculose. São Leonardo era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, na forma da adoração a Jesus Eucarístico. No século XVIII, no ano de 1700, foi grande apóstolo do Santo Exército da Via Sacra. Era um grande amante da pobreza, radical e franciscano por toda a vida. Penitências, orações de São Leonardo convergiam para a salvação das almas. Era tal unção e caridade ardente e entusiasmo que repassavam em suas pregações que o célebre orador Bapauriene, encarnecido já no exercício da palavra, sendo enviado por Clemente II Papa, a ouvir os sermões de Leonardo para depois o informará a este respeito. Desempenhou-se da sua missão dizendo que nunca ouvira pregador mais arrebatador, que efeito de seus discursos era irresistível e que ele próprio não pudera reter as lágrimas. São Leonardo era digno de sucessor de Santo Antônio de Lisboa e de São Bernardino de Sena e de São João Capistrano. O próprio pontífice, o Papa Bento XIV, quis ouvir o famoso missionário e para isso chamou a Roma, no Vaticano, no ano de 1749, no século XVIII, a fim de preparar os fiéis para o Ano Santo. Depois de derramar-se por Deus pelos os outros, São Leonardo de Porto Maurício não se tornou mártir, sendo então desejava, entretanto, deu toda a sua vida no dia a dia até ao adoecer e entrar no céu no dia 26 de novembro do ano de 1751, no século XVIII, no convento de São Boaventura, em Roma, na Itália. Faleceu aonde, 50 anos antes, consagrou-se ao Senhor sob o buruel de São Francisco. Não se limitou apenas
a pregação ilustres e missionárias de Porto Maurício, pois deixou uma vasta coleção de escritos publicados, princípios isoladamente e reunidos depois de numa grande dedicação que lhe prolonga no futuro de sua prodígios e ação missionárias, escreveu não apenas para dentro das fronteiras das Itálias, mas cujo âmbito todo o mundo, a civilização pelas traduções feitas que quase todas as línguas e cultas estes escritos continuam, em geral, em rico tesouro de verdades autênticas e ensinamentos e homilíticos. São Leonardo de Porto Maurício foi beatificado no dia 19 de março do ano de 1796, no século XVIII. Foi canonizado no dia 29 de junho do ano de 1867, durante o pontificado do Papa Pio IX, que era muito devoto do santo. No ano de 1923, no século XX, o Papa Pio XI o proclamou padroeiro dos sacerdotes que em qualquer parte da terra se consagram às missões populares católicas. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de novembro. Em Roma, no cemitério de Priscila, junto à Via Salária, falecimento de São Cirico Papa. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 399. Em Adrianópolis, atual Turquia, o falecimento de São Alípio Diácono de Tilita. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 610. Em Constancis, na Súbia, no território atual da Alemanha, o falecimento de São Conrado, bispo de Súbia. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 975. Na Lacedônia, da Polonesa, no território da Grécia, o falecimento de São Nicão Monge. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 998. Em Florença, próximo de Veneto, da Itália, o falecimento de São Belino, bispo de Pádua e mártir. Morreu martirizado no século XII, no ano de 1147, pela perseguição e ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. No mosteiro do Cônegos Regantes de Cister, na Savoia, no território da França, o falecimento do beato Pôncio de Frangiono, que foi abade de Abondance. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1178. Perto de Fabiano, nas Marcas, na região da Itália, o falecimento de São Silvestre Gonzale, abade, que lançou as bases das congregações dos silverianos sobre as regras de São Bento. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1267. Em Arte, na província da região da França, o falecimento da beata Dionícia, esposa de São Eleazar de Sabran. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1358. Em York, na Inglaterra, o martírio dos beatos Hugo Tailuan, presbítero, e Marlocos Bonnier morreram martirizados no século XVI, no ano de 1585, pela perseguição do rei da Inglaterra contra os católicos e contra a Igreja Católica. Em Biseano, na Calábria, na região da Itália, o falecimento de São Urnos Pirgiono, religioso da Ordem dos Frades Menores. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1637. Em Roma, no convento de São Boaventura, no Palatino, o falecimento de São Leonardo do Porto Maurício, presbítero da Ordem dos Frades Menores. Faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1751. Em Nanduim, na cidade de Tosgoin, hoje no Vietnã, os martírios de São Tomás Juvantu e Domingos Yon Son Chuin, presbíteros da Ordem dos Pregadores. Morreu martirizados no século XIX, no ano de 1839, pela perseguição
do imperador do Vietnã em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Bussano, na Itália, o falecimento da beata Caetana Esterini, religiosa que fundou a Congregação das Irmãs da Vontade Divina. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1889. Em Roma, na Itália, o falecimento do beato Tiago Alborione, presbítero que fundou a Congregação de Pia Sociedade de São Paulo Apóstolo. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1971. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de novembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Leonardo do Porto Maurício, padroeiro do sacerdote e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de novembro.